Muito bom dia, bom fim de semana, e porque é sexta-feira, é dia do Visto de Fora. Como sempre, os nossos jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal, Begonha Iniguez e Olivier Bonamici, vão estar à conversa com o Miguel Coelho, debatendo os temas da semana. Meus queridos amigos, bom dia a todos. Olá, Paulino, bom dia a todos, bem-vindos ao Visto de Fora. Olivier, Begonha. O Olivier, que mora na margem sul, está hoje em direto de casa porque não conseguiu transpor a fronteira concelhia de Almada no dia em que entraram em vigor as proibições de deslocação entre concelhos. A polícia não acreditou que vinhas trabalhar, Olivier. Sim, eu disse que eu vim trabalhar, jurei para a minha honra, mas não acreditaram. Não, a verdade seja dita, saí muito cedo de casa e lá está, não sei se é por não, havia um acidente na ponte e não conseguiste chegar a tempo, bom, na verdade é isso. Então, isso, mas o mais importante é que eu esteja com vocês em direto. Claro que sim, mas já agora, o que é que acham desta medida de proibir as deslocações entre concelhos neste fim de semana, para evitar as viagens que são habituais nesta altura do ano, para visitar os cemitérios? Faz sentido esta proibição, Begonha? É uma situação esta complexa, porque aqui se mexe muito nos sentimentos, na parte sentimental das pessoas. Eu há uma coisa que não percebo, é dizer, tivemos as imagens de ontem das ondas de Nazaré, que eu adoro, também Nazaré, essa praia na que tenho estado, mas centos de pessoas lá, centos de pessoas xuntas, sem distanciamento nenhum, lá a ver as ondas. E nós não podemos ir ver os nossos seres queridos aos cemitérios. Eu posso perceber perfeitamente que os contágios são tremendos, terríveis, que están a aumentar moitísimo, que se ten de tomar medidas, tamén, mas se ten de tomar medidas para todas as persoas. Non pode ser o do automobilismo do Algarve deste fin de semana, o da Nazaré de ontem, e nós non nos poder deslocar para ir até os cemitérios. E depois há unha coisa, colegas, que para mí é unha confusão total, porque eu tive de noticiar en España, no xornal La Voz de Galicia e na cadena COPE, esta confusão das deslocações dentro do país nestes días. Por qué? Porque os turistas, eu teño a confirmación da parte do gabinete da Mariana Vieira da Silva, os turistas que veñen cá nestes días, por exemplo, de España, de Cago, claro, poden entrar, porque as fronteras están abertas, mas estes turistas tamén teñen de levar unha justificación, non é, do hotel ou do alojamento onde fican, mas podense mover entre localidades. E fican, por exemplo, en Lisboa, non poden ir até Sintra, mas depois poden voltar. É dizer, nós non podemos sair dos nosos municipios, mas os turistas sí que poden vir. É verdade que é unha confusão total. E tu, Olivier, compreendes estas aparentes discrepâncias entre as medidas tomadas? Não, admito que eu tenho algumas dificuldades a perceber esta medida. Primeiro porque eu concordo plenamente com Begonha, a questão do Nazaré versus o cemitério. Tem algumas dificuldades para entender isto, sobretudo numa fase complicada das nossas vidas, se recolher perante as pessoas que nós amamos e constranger isso, complicar a situação, não entendo muito bem. Em paralelo, se é para as pessoas, eu gostaria de saber, com todos os polícias mobilizados, quantas pessoas eles fizeram marcha atrás. Eu gostaria de saber, não? Quantas pessoas mandaram voltar para trás esta manhã? Sim, estou a dizer, gostaria de saber o número de pessoas realmente que não estavam a trabalhar ou que não tinham uma justificação. Bem, esse balanço há de ser feito no fim desta operação da polícia. Mas o número, tenho a certeza que é um número super pequenino. E outra questão, então uma pessoa vai trabalhar lá e tu vais fazer uma operação stop, non-stop, tu vais complicar até o trabalho de uma pessoa. E isto a mim faz imensa confusão. Tipo, esta manhã, às 9 da manhã, eu estava a ouvir a Renascença, lá uma operação em Cascais. Às 9 da manhã, muitas pessoas no carro, já é chato apanhar o trânsito e tudo isso, e depois tens que dizer, sim, vou trabalhar, enfim. É o que te aconteceu a ti, não é? Que havia umas filas enormes, precisamente pelos controlos, não é? Sim, mas também por causa do acidente na ponte. Não concordo muito com esta medida, mas é uma opinião. Vamos avançar agora para os temas europeus. Lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Vários países estão a ser obrigados a voltar ao confinamento perante a segunda vaga da pandemia. Em França, Olivier, o primeiro-ministro, admitia ontem que os governos europeus foram surpreendidos com a velocidade a que os contágios estão a crescer.
foi assim uma surpresa tão grande? Não, o presidente francês, não vou dizer que mentiu, mas não é verdade que tenha sido uma enorme surpresa. Ele foi alertado, e não só ele, no mês de setembro, rapidamente no mês de setembro, que isto ia acontecer. Só que ele considerou que, por causa da economia, era complicado seguir os conselhos dos epidemiologistas. Por isso, ele não pode dizer que é uma enorme surpresa quando muitas pessoas já sabiam que isto ia acontecer. Agora, é evidente que é um choque terrível em França, porque, de facto, ninguém imaginava há 2 meses que os franceses iam voltar ao confinamento total. Porque é preciso ver que a França, ao contrário da Alemanha, eu tenho lido que a Alemanha e a França é um confinamento parcial e quase igual. Nada a ver. Nada a ver. Em França, tu quase não podes sair de casa, tirando para ir trabalhar. Resumo isto. Enquanto na Alemanha... E para ir à escola, no fundo, é a grande diferença em relação ao primeiro confinamento. A escola estar aberta. Não podes, a 1 km da tua casa, tu não podes fazer nada. Portanto, mesmo que as praias estão abertas, a minha irmã mora a 3 km da praia, ela não pode ir à praia. Mas as na Alemanha, escolas, tu podes Olivier, perfeitamente sair da tua casa para ir à praia se vives da Alemanha perto da praia. Sim, mas a manutenção das escolas abertas é uma diferença significativa. Sim, é uma diferença significativa e, sobretudo, o uso da máscara a partir dos 6 anos de idade. Agora, universidades todas fechadas, todas, e vamos lá ver se a nova medida não será também o fecho das escolas. Isto acho que pode ser o próximo passo, caso houver, a coisa continua feia. Em Espanha, Begonha, quase todas as comunidades estão também já confinadas e com recolher obrigatório durante a noite. Sim, salvo 3 exceções, a Galiza, Extremadura e Canarias. Por isso, para a Galiza era tan importante saber se se podía cruzar a fronteira, por exemplo, até Portugal. Mas são exceções. O resto das comunidades autónomas en España están xa fechadas, o que nos chamamos confinamento perimetral, non é? Ou seja, não se pode viajar de uma comunidade para outra, mas pode-se viajar no interior das comunidades. Exactamente, no interior das comunidades, que iso é moito cuestionado tamén pelos epidemiologistas, non é? Como Juan José Badiola, que é unha autoridade na materia en España, da Universidade de Zaragoza, precisamente ese confinamento perimetral, non é? E ele, por exemplo, defende un confinamento, onte estive a ouvir unha entrevista super interesante na que ele falaba precisamente que vamos ter de ficar confinados pelo menos máis 15 días, 20, para poder salvar o Natal. E há casos de confinamentos mais radicais que outros, por exemplo, na Catalunha, cinemas vão já estar fechados. Mas, e depois há o do recolher obrigatorio, que atenção, eu avanço cá aos nosos ouvintes, que penso que é unha coisa que aquí se vai aplicar. Amanhã temos Consello de Ministros em Portugal. Já vamos falar disso, sim. E é possível, é provável, estáse a falar, que aquí tamén se decrete o recolher obrigatorio, porque en España xa temos recolher obrigatorio desde a noite 5 da mañá ou meia noite até as 6, 7 da mañá. Mas esclarece-nos neste ponto, com as regiões confinadas, os estrangeiros podem viajar para a Espanha ou não? Sí, acontece unha coisa parecida ao que acontece cá, é dizer, por exemplo, unha persoa pode viaxar, atravesar, digamos, as comunidades autónomas si ten, por exemplo, tamén un hotel, algo tamén, unha reserva feita, ou unha persoa, por exemplo, que mora en Madrid, pode ir até a Galiza, pode ir. Porque está aberta a Galiza. Porque está aberta a Galiza, precisamente unha coisa que se estaba explicando onte. É dizer, é tamén un bocadiño surreal, como diría o noso Olivier. Por tanto, isto dos confinamentos a carta, como xa se está a denominar en España, este tipo de confinamentos, é un bocado confuso, caótico, totalmente caótico, e estáse a ver, porque en España cada comunidade autónoma está a facer o que considerar, mas isto... E o governo espanhol tem sido muito criticado por não chamar a si a condução das medidas. E a pandemia e o vírus continua mesmo a solta o vírus. Olivier, em França, já agora em relação a esta questão, com este confinamento, é possível viajar para a França ou não? Não, tu podes viajar para a França, mas dentro por exemplo, os franceses que vivem lá não podem se deslocar de uma região para outra. Acabou. Ou seja, aconteceu mas um português pode viajar para a França? Pode. E uma vez em França pode deslocar-se no interior do país ou não? Pode deslocar, sim.
mas isto é um pouco surreal. É um pouco surreal. Que é o mesmo, é que isto é Entretanto, totalmente... os líderes europeus estiveram reunidos ontem por videoconferência justamente para tentar concertar estratégias quanto a estas questões, deslocações no interior do espaço comunitário, etc. E decidiram manter, pelo menos para já, as fronteiras abertas. Acreditas, Olivier, que é uma decisão que vai ser possível assegurar ao longo dos próximos meses? Vai ser dependendo um pouco da evolução, mas eles sabem que do ponto de vista econômico e não só, fechar as fronteiras implica muita coisa. E eu estou a sentir por parte do governo francês e do governo alemão também uma vontade de haver um confinamento um pouco diferente. Ou seja, o primeiro confinamento era tudo para a saúde, resumindo. Desta vez estão a tentar ver-se o equilíbrio saúde e economia. Mas a França e a Alemanha têm uma vantagem que não tem a Espanha, Itália, Portugal e Grécia, é que eles têm uma indústria muito forte. Ou seja, mesmo com um confinamento, a partir do momento que tu não fechas e as indústrias desta vez não ficam fechadas, isto é uma vantagem para a França e a Alemanha. O problema dos países como a Espanha e Portugal, por exemplo, é que depende sobretudo do turismo. E por isso, este confinamento que pode acontecer e que acontece na Europa mostra novamente a divisão forte, economicamente falando, entre o Norte e o Sul da Europa. E depois que eu estive a ver os dados económicos da França, do primeiro semestre, do terceiro trimestre deste ano, e são bastante bons económicos. Portugal também subiu 13,2%. Sim, mas agora vamos ver, é dizer, demonstra um bocadinho o terceiro trimestre, foi a recuperação durante o verão, recuperação, desconfinamento, a ver o que acontece agora, porque não nos esqueçamos que estamos ante a campanha de Natal, não é? Que é uma campanha muito forte para as empresas, e então nos esperam várias semanas de confinamento. Sim, mas isto que o Olivier diz faz sentido, ou seja, a Alemanha e a França têm mais capacidade financeira para suportar os apoios sociais a quem tem de ficar confinado em casa, sem emprego, etc. Que não acontece nos nossos países, mas também os epidemiologistas o que estão a dizer e a defender, e eu estou aqui a repetir o que eles dizem, é que o fundamental agora é salvar a saúde, salvar as persoas, porque como isto continua a se disparar e a se lançar como se está a lançar o número e aumentar desmesuradamente o número de positivos por coronavírus, ni economia ni nada, é dizer, se as persoas não estão saudáveis, não se pode trabalhar. Então, agora, neste momento, temos de pensar sobretudo na saúde. Muito bem, eu gostava de ouvi-los ainda sobre um outro acontecimento que marcou esta semana a nível europeu, apesar de estar sentado em França, que foi o novo atentado ontem em Nice, porque em cima da pandemia, em França tem este problema agora do regresso da ameaça terrorista. Ontem mais 3 mortos, Olivier, no atentado na igreja em Nice, incluindo pelo menos uma vítima degolada, não é? O que parece ser um novo e macabro padrão destes ataques. Sabes, é uma coisa interessante, é que desde ontem eu tenho falado com muitas pessoas em França e todos me dizem a mesma coisa, e eles estão mais preocupados neste momento com a situação do terrorismo do que com o coronavírus. Porque o coronavírus, esperamos que vai desaparecer daqui a um ano, pelo menos 2, quer dizer, esperam. Bom, há a esperança de uma vacina. Sim, mas contra o terrorismo não. Exatamente. Por isso que há mais preocupação. E depois eles pensam, e também pensam igual, pandemia, mais decapitações, parece a Idade Média. Tudo isto parece a Idade Média. Um filme de terror. Como, Miguel? Ou um filme de terror. Um filme de terror. Sim. E depois, a grande questão que se coloca, filosoficamente falando, neste momento, se ou não Samuel Huntington, com seu livro incrível, O Choque das Civilizações, vai ter razão ou não. Ele sempre que defendeu, o escritor, que a próxima guerra não será ideológica nem económica, mas será sim cultural. E essa grande questão que se deve evitar a qualquer custo, que ele tenha razão, mas há um risco hoje em dia perante uma barbaridade, o regresso da barbaridade. E depois temos outra coisa, além disto que está a acontecer na França, que é gravíssimo, e eu acho que toda a Europa, xa que estamos na parte da Europa aquí, no visto de fora falar, debemos nos unir, e países como Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, devemos apoiar e França também, vá lá, mas devemos apoiar os franceses nesse momento, devemos apoiar. E outra coisa, está a haver manif
manifestações. Atenção, já houve esta semana na Itália, em Roma, por exemplo, terríveis, de protestos precisamente contra os confinamentos, fecho dos restaurantes, de hotelaria, também propiciada por grupos radicais, e se acontecerão em Sevilha, em Bilbao ontem. Atenção, porque como dizia Olivier, estamos também ante uma guerra cultural e estamos também ante um aproveitamento da parte dos grupos radicais, e isto é um perigo muito grande neste momento de pandemia, para voltar à carga. Sim, temos de avançar. Recordar apenas que a Euronet justamente está com a Renascença neste espaço visto de fora, em que semanalmente olhamos aqui para a atualidade europeia e também para Portugal. Euronet Plus. Na atualidade nacional, já aqui falámos destas restrições às viagens entre concelhos que estão em vigor. Amanhã teremos então o Conselho de Ministros extraordinário para tomar novas medidas. E o que é que te parece, Olivier? Será inevitável um estado de emergência, um recolher obrigatório? Sim, eu acho que caminhamos para isso, mas o que é muito curioso, e já tinha referido isto na última semana, e mais uma vez não posso julgar isso porque não sou epidemiologista, mas uma coisa está certa. Olhando para o que acontece em outros países, Portugal está a andar muito lentamente nas suas medidas. Muito lentamente. Vamos ver se não terá que pagar o preço caro depois. Mas estamos a ver que França confinamento, a Alemanha confinamento, mas menos pesado, mas há muitas restrições. E Portugal são pequenas, claro que há restrições duras para os restaurantes, mas ao lado dos outros países não deixa de ser um pouco leve. António Costa diz que não quer tomar todas as medidas, o Primeiro-Ministro diz que não quer tomar todas as medidas de uma só vez, quer guardar algumas medidas mais radicais para se houver um caso de agravamento ainda maior da pandemia. Isto não faz sentido. Porque tu podes observar que a maioria dos portugueses é a favor do uso da máscara. Sim. 85%, segundo a última sondagem. Depois, a favor do recolher obrigatório, mas contra o confinamento. A grande questão é saber se daqui a 15 dias ou um mês os portugueses não vão estar a favor do confinamento, porque foi exatamente o que aconteceu em França. Mas parece que o governo toma as medidas, enfim, depois de, na opinião pública, estar já instalado um consenso, digamos assim, quanto às restrições a tomar? Sim, e isso eu acho que vai acontecer. A partir do momento em que a situação se agrava, quando tu fazes uma sondagem depois, se fazes a sondagem daqui a um mês, eu acho que os portugueses fizerem a sondagem do confinamento, terás uma maioria dos portugueses a favor. Mas já pode ser tarde, é isso que concluís? Mas já pode ser tarde. Já pode ser tarde, mas isto não sou epidemiologista. Begonha. Sí, sem dúvida. É dizer, tivemos uma primeira onda, uma primeira fase da pandemia na que Portugal foi um exemplo para muitos países, agora não. Agora, se comparamos e vemos o crescimento dia a dia do número de casos e como é que se está a lidar com a situação a todos os níveis e como é que estão os hospitais, que é o mais preocupante, e o Sistema Nacional de Saúde, estamos a ver que Portugal está a ficar muito por trás. É dizer, cada dia está a perder, digamos, uma posição respecto aos outros países. É dizer, está a ficar mais para frente no caso dos países que estão em pior situação. Por isso que Portugal partia de uma boa situação, agora não está numa boa situação. Acho que o governo está a actuar bastante devagar e está-se a ver, e é uma pena ter de dizer isto, quando tivemos de falar muito positivamente na primeira fase, mas isto é verdade, nós temos de ser objetivos e estamos numa situação muito preocupante. Portanto, eu sí que penso, Miguel, como tu perguntavas, que sí que vamos a ter un estado de emergencia. Estáse a dizer xa que ontem se noticiaba que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estáse a preparar para falar ao país depois da reunião. Sim, o próprio disse isso, que na próxima semana deverá falar ao país. Na próxima semana, e não sei se não será amanhã ou no domingo. Todo é possível. Eu acho que dependerá do que se decidir amanhã no Consello de Ministros, mas, sin dúbida, témonos de preparar todos para ficar confinados dun xeito ou do outro e para parar mais outra vez. Mas sendo que, apesar de tudo, enfim, apesar da evolução muito rápida que a pandemia tem vindo a registrar nas últimas semanas, é agora, sobretudo no norte do país, sim, que o nível de contágios é muito mais elevado. Outra vez, porque a mim, como me explicava... Não será uma solução, e essa é que é a questão, não será uma solução avançar para medidas mais regionais ou mais concelhias, digamos assim, consoante a evolução da pandemia, do que um fecho a nível nacional? O Governo, o Ministério de Saúde, a
Direção-Geral de Saúde tem todos os dados. É muito difícil o que estão a fazer, eles é muito difícil, é muito fácil criticar, difícil depois dar soluções, mas sem dúvida isso pode ser, mas aqui em Portugal estamos muito relacionados, é um país pequeno, no que não acontece como em outros países tan grandes, que é difícil chegar de um lado para outro. Em Portugal há muita relação, é verdade, entre o norte e Lisboa, sí, de algum xeito, alguma medida para cortar as deslocações se terá de facer, mas, contudo, também em Lisboa, na zona de Lisboa, está a haver muitíssimos contágios, nem tantos. Portanto, as medidas... O nível é mais elevado, mas, por exemplo, temos o Alentejo ou o Algarve, que têm níveis bastante baixos, e a questão é saber, justifica-se confinar essas populações quando, apesar de tudo, a pandemia aí está numa situação mais controlada? Eles terão de ver se compensa confinar todos uns dias ou 2 semanas ou compensa perimetralmente, como dizemos em Espanha. Mas o estado de emergência para depois poder tomar determinadas medidas mais gravosas, se a situação piorar, eu sem dúvida penso que o governo está agora a pensar isso. Sim, eu queria acrescentar um ponto que me parece interessante neste momento em Portugal, que existem 2 partidos políticos que estão na frente da luta contra as restrições às nossas liberdades. 2, o Chega, de André Ventura, e a Iniciativa Liberal do João Coutinho de Figueiredo. E por que eu acho isto interessante? Porque é o mesmo fenómeno que se observa lá fora. Um exemplo, a Alemanha. Quais são os 2 partidos que estão nesta luta? A AfD, o extrema-direita alemã, e também o Partido Democrata Liberal, o FDP, que é igual. E eu acho muito curioso, não é uma ligação, não é uma coligação, a Iniciativa Liberal não tem nada a ver com o Chega, mas é interessante que isto é uma luta de 2 ideologias que são diferentes, mas que vão estar na frente, na minha opinião, cada vez mais. E vou citar um filósofo francês que é liberal. Então, se ele vivesse em Portugal, votaria para o Coutinho de Figueiredo, para o senhor João Coutinho de Figueiredo. E ele diz, este filósofo francês: eu prefiro apanhar o Covid numa democracia do que não apanhar numa ditadura. E já que fazes aqui a ponte também para a situação política, a semana ficou marcada pela aprovação do Orçamento do Estado na Generalidade, neste clima que testemunhámos de zanga, não é, entre o Governo e o Bloco de Esquerda. Foi o fim definitivo da geringonça, Begonha? Eu penso que sí, sin dúbida, foi un fin anunciadísimo a humano xa, non é? Mas isto foi, digamos, como un divorcio cando alguén se asina os papéis do divorcio, non é? Tu podes estar separado o teu cónxuxe durante un tempo. Separado de facto. De facto, mas depois asinas o papel, non é? Neste caso foi así, asinouse mesmo o papel do divorcio no Parlamento entre a Catarina Martins e o Antonio Costa e foi, xa nos anunciaron 3 días antes da votación que o Bloco o anunciou públicamente a Catarina Martins e a votar contra e viuse como o goberno de Antonio Costa ficou máis un bocadiño máis fragilizado, só teve os apoios dos seus e depois a extensão do Partido Comunista e dos Verdes e das deputadas independentes, sim. Mas está sozinho, está máis fragilizado e então, para mí, a principal pergunta, o principal ponto que se que fica cá agora sobre a mesa haverá condições para levar a legislatura até ao fim. Isso é, chegará até ao fim, não chegará até ao fim, que é o que vai fazer António Costa a partir de agora. E chegará ou não? Qual é a tua aposta? Eu penso que António Costa tem essa capacidade de negociar que todas as pessoas apreciam e é capaz de dar a volta a situações que pareciam inacreditáveis, mas sin dúvida o ten moito difícil. Estamos en vésperas de que Portugal asuma a presidencia de turno da Unión Europea, non é? No próximo xaneiro, estamos en plena pandemia, estamos con unha situación económica moito difícil, portanto, ten moito difícil, mas a ver o que acontece. Olivier. Sim, sobre esta questão da geringonça, para mim era de prever, sobretudo a partir do momento em que não se coloca o peso, o Bloco da Esquerda não se coloca o peso de fazer chumbar o orçamento. Portanto, esta decisão teria sido incrível se a extrema-esquerda tivesse dito que votamos todos contra. Sim, ainda falta a votação final global. Sim. E ontem houve lançamento para cima da mesa por parte do PCP e não só, de muitas reivindicações que veremos se o Governo pode acolhê-las ou não. Mas eu duvido sinceramente que isto acontece. Eu acho, para mim, também o posicionamento político por parte do Bloco da Esquerda
que está, e viu-se que aconteceu nos Açores, e que eu acho que o futuro será este, que é o Bloco de Esquerda vai roubar, entre aspas, alguns votos, e cada vez mais ao Partido Comunista, e já está a se posicionar perante uma alternativa mais forte ao Partido Socialista. E nos Açores temos essa possível seringonça à direita, a ver o que acontece, que é super interessante também. Sim, a seguir. Bem, eu gostava ainda, como curiosidade pessoal, ouvir a opinião da Begonha aqui sobre este aspecto, que é o Governo tem definido um dos projetos para os próximos anos, que é a construção das linhas ferroviárias de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, e daí até Vigo, até à Galiza, e não até Madrid, como no passado foi colocado como possibilidade. Esta opção, como é que é vista em Espanha, Begonha? De Portugal eleger a ligação à Galiza como prioritária e não à capital Madrid? Eu faria a pergunta de um outro jeito. Como é que é vista em Madrid e como é que é vista na Galiza? Sim, que a Galiza e Madrid são Espanha, mas claro. Sim, mas em Espanha, claro, em Madrid, governo central, claro. Non é vista con moito, eu acho que moito ben, a ben con determinada, con alguma preocupación. Na Galiza estáse a ollar con moita atención, mas os galegos son como os portugueses, é dizer, até que as coisas non estiveran prontiñas en 2030, eles non van a acreditar mesmo, é dizer, a mí o que varias persoas me dixeran na Galiza, moito ben, nós gostamos que o goberno portugués apoie isto e que é verdade e é lógico. Eu entrevistei esta semana ao ministro de como se diz en portugués, de obras públicas, Sim, de obras públicas. Sí, de obras públicas. Planeamento, Pedro Nuno Santos, e precisamente, ele deu os pontos que eu acho moito lógicos de apoiar este comboio, porque as relações entre a Galiza e entre Lisboa e entre o Porto son moito fortes. E se for para irritar Madrid, vale a pena apostar na Galiza? Non, eu penso que para irritar é aproveitar mesmo o que xa está e o que algo que é un tema de converxencia entre económico. Vamos ter de avançar, Olivier, porque está na hora do índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Bom, e como grandes conhecedores de Portugal, Begonha e o Olivier mostram aqui todas as semanas que também dominam na perfeição as subtilezas da língua portuguesa. Não dominamos, ora, em absoluto. Esta semana queremos saber o que significa a expressão de caixão à cova. De caixão à cova? Isto é o dos mortos. Cova é o dos mortos, não é? Sim, e o caixão também, já agora. De caixão à cova é que... Bom, estamos em vésperas do dia de fiéis defuntos, claro, mas não tem nada a ver. De caixão à cova. É dizer, que fica totalmente lá de lado, algo que fica assim para... Não? Algo que está a cova... Olivier, vamos à tua aposta. Que está borracho, alguém que está borracho. Está borracho, é? Que está bêbado. Que está bêbado, não é? Talvez, Olivier? Ou não, talvez ou não. Não, sinceramente não faço mínima ideia, nunca. Sim, que fica assim como meio morto, que está muito bêbado, pode ser. A Begonha acertou, Olivier, a Begonha sabe disto. Afinal... Mas tenho de reconhecer que eu tive uma pequena ajuda. Bom, está ali o Rui Glória no lado técnico a fazer alguns gestos que são suspeitos. Isto é o bom que tem a rádio, que os nossos ouvintes podem imaginar que nós o gesto é tudo também na rádio, já vimos. Só para então explicar ao Olivier que de caixão à cova quer dizer que, enfim, é algo muito intenso e ao mesmo tempo pouco saudável, que nos deixa mais para lá do que para cá. E o exemplo era este, é uma bebedeira de caixão à cova. Então, Olivier... Mas pode também ser uma gripe de caixão à cova. Claro, pode ser, sim, não é? É melhor a bebedeira de caixão à cova. Olivier, sabes o que acontece? Que como não estás cá, tu não pudeste ver os sinais que me enviava o Rui Glória. Tu estás do outro... O técnico faz sempre batota, ajuda os outros. Índice de Tugalidade. Um apelo à vossa síntese. Vamos ainda ao positivo e negativo da semana. O negativo, Begonha? Pois o negativo ten a ver con o que falávamos ao comenzo, e non poder ir ver e homenaxear os nosos mortos, os nosos seres queridos. Que non quer nestes días, que perdeu alguén, non quer estar perto deles, non é? Ir ao cementerio é un acto tamén de sentimento, de homenaxe a esas persoas que xa non están conosco. É verdade que podemos pensar neles de moitas maneiras, e de feito vamos pensar, e en fin, estes días, mas tamén debemos poder estar con eles nestes días tan significativos. Entón, para min, realmente é o pior. Olivia, o negativo da semana, na tua perspectiva, qual é?
esta semana, para o negativo e o positivo, vou falar de 2 hábitos nos restaurantes, um que me irrita e um que eu adoro. Portanto, vamos começar com o negativo. E ontem jantei com distanciamento, hein, Miguel. Ai, Olivier. Depende da companhia, não é? Não é Companhia proibido, de quê? Não é proibido. Então, portanto, não fiz nada de proibido. Jantei numa esplanada com um amigo meu, não é proibido com distanciamento, que eu saiba. Mas, então, estávamos a jantar e algo que não suportam, e cada vez mais me acontece, é quando um amigo meu acaba primeiro o prato, porque é que eles tiram o prato? Ou seja, estou a comer sozinho. Isto é um hábito que é terrível, que odeiam, que é quando estás a jantar com alguém, porque que levantam um prato da pessoa que acabou quando não acabei? Depende dos restaurantes suspeitos que queriam correr convosco. Sim, isso depende Era dos para vos apressar. Isto acontece cada vez mais. E agora, eu tenho que te dizer, não? Olha, se não se importa, pode novamente levar o prato. E porque a mim tinha um apetite. Ainda tenho 2 salsichas para comer. Não? Então anda a comer com quem? Com ninguém? Não. Ficam, faz favor, os belos pratos e os belos talheres em cima da mesa. Muito bem. Fica o teu aviso aqui em jeito de negativo da semana, mas temos ainda os positivos para fechar em alta, Begonha. Pois os positivos é que ainda temos aos médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos de laboratorio, as persoas que se están a xogar a vida nos hospitais por nosco. E estas persoas teñen unhas condições de traballo moito duras, moito difíceis, non lle soben o ordenado, non teñen unha carreira profesional como é o caso dos enfermeiros en España, por exemplo, que gañan o mesmo agora do que gañaban há 10 anos, que non teñen un percurso de carreira que se valorice, é unha coisa incrível. Acho que, agora que falábamos do orçamento de Estado, é moito importante que este tipo de colectivos se valoricen. Estamos en maus deles, eles lutan por nós e eles merecen toda a nosa homenaxe. Unha salva de palmas para eles. E o teu positivo, Olivier? O meu positivo é tão mais leve em relação ao que aconteceu de Begonha. Até tenho vergonha. Não tenhas vergonha, Ela diz algo Olivier. super forte e tudo isso. É de uma futilidade incrível. Mas tudo bem, vá. 1 minuto, Olivier. Há um hábito, sim, mas vou conseguir. Há um hábito que é incrível em Portugal, que eu sempre achei estranho desde o início, e finalmente eu fiz igual esta semana 2 vezes, que é o hábito quando, muitas vezes, no final do jantar, da refeição, vês uma pessoa que tem a mão, tem uma coisa estranha na mão, mas eu pensava, mas o que a pessoa tem? E é o hábito dos palitos. O hábito dos palitos é brutal. Tens uma coisa encravada e tu pedes assim. Mas isso é bom para ti. Isto é extraordinário. Só do ponto de vista cultural, não? Assim, Não, mas isso não é muito... Deixa eu acabar, senão não saímos daqui. Sim, tu tapas a mão, tipo antigamente eu estava com a minha língua a dizer a comida ficava encravada, estava com a lutar contra a comida, e lá finalmente o palito, claro que não é uma grande classe, mas não precisamos ser classe sempre. Adoro os palitos, adoro. Deixa o Olivier entusiasmar-se com estas peculiaridades. Obrigado, Begonha, Olivier. Estamos no fim de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui a conversa sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Um bom fim de semana a todos. Obrigado. Bom fim da semana.